Olá, gente! Estamos de volta para mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece todos os domingos às 21 horas na nossa emissora queridinha Poa Streaming TV, aqui nos estúdios do Shopping Total, um programa que já está um aninho aí no ar, atingindo tantas mulheres, tantas amigas, né, Vanessa? Verdade. Oi, gente. Oi, Nick. Que bom para mais um bate-papo aqui feminino, leve, né? Sobre assuntos todos que nos importam muito, que é o que a gente sente, o que a gente quer entender melhor. E hoje vamos falar de um assunto que nós gostamos muito, que é autoestima, beleza e saúde, Nick. Mas aí vamos aprofundar um pouquinho mais. Nós vamos falar sobre procedimentos estéticos também. Vamos tirar dúvidas e desmistificar muita coisa. E, claro, bater um papo sobre ser mulher nesse universo tão exigente que é o universo da beleza e quanta cobrança, né? Nossa! E é bom lembrar que estética não é só vaidade, é sobre se reconhecer no espelho e gostar do que está vendo, é se sentir mais autoconfiante, né? Isso é tão importante durante toda a nossa trajetória de vida, a gente saber quem a gente é e também ter liberdade para escolher o que a gente quer Com ser, né? certeza. Romper padrões, né? Cada vez mais a Exatamente. gente fala aqui no programa e a gente traz essas pautas aonde envolve o sair de caixas, né? A gente se olhar, a gente se reconhecer como ser, que somos únicos nesse mundão. E num mundo que vive sempre cobrando aí um padrão, o corpo perfeito, o rosto perfeito, é como se eles quisessem que o tempo ficasse congelado. Pois é. E nós, mulheres, somos quem mais sofremos com todas essas cobranças em que a gente vive aí nesse mundo que a gente tem que viver, não tem como fugir dele, a gente tem que aprender a se adaptar. Então, em tempos onde a cobrança é tão grande, ser mulher é quase um ato de resistência. É Né, minha amiga? verdade, né? Mulher e se reconhecer do jeito que é, se aceitar do jeito que é quase um ato de Verdade. resistência. Que bom que muitas coisas estão mudando, né, ao longo aí dessa história aí toda de vida, né? E é por isso que esse bate-papo é tão necessário. E a gente vai querer tirar aqui muitas dúvidas. Nós estamos recebendo aqui no estúdio uma amada, linda, querida, incrível, também minha xará. Ela é cheia de Vanessas aqui, cheia já de dei Vanessa. spoiler. Cheia de Vanessas no mundo, né? Ela é dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. É esse nome mesmo, né, gente? Porque esse nome é difícil. Ela tá treinando no bastidor. Já. Tem que treinar. E também apresentadora aqui do Poa Streaming TV. Recebam, então, com muito carinho, Vanessa Marchand. Aê, bem-vinda! Obrigada, gurias. Eu adorei o convite de vocês para a gente falar um pouquinho de beleza, de autocuidado, vou pegar até um ganchinho depois para o nome do meu programa, de estar bem, se sentir bem. É verdade. E é bem o que nós estávamos falando ali, né, na abertura, a importância de nós podermos nos reconhecer, estar autoconfiantes e querer estar do jeito que a gente quer. Que a gente quiser, né? Por que a gente tem que seguir sempre um padrão? E aí há sempre, né, Vanessa, há sempre aquela cobrança. Se a mulher não faz nenhum procedimento, é porque ela está envelhecida e descuidou. Se a mulher faz procedimento, olha o que ela está fazendo lá, tá um horror. Tá um horror, se transformou. Se emagrece, é porque tá magra demais. Se engorda, engordou demais. Engordou demais. A gente não consegue. Não tem sossego. Não tem sossego, não consegue agradar todo mundo, né? Esse é o grande desafio que a gente tem. Mas antes da gente entrar nessa pauta, por óbvio que de praxe aqui, a gente gosta de saber um pouquinho mais da história dessa mulher por trás dessa pauta. E a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Bom, sou para falar um pouquinho puxando do Poa, né? Eu também tenho um programa que é sempre às quintas-feiras, às 17 horas, então lembre-se, me acompanhe também, que é o programa Estar Bem, que na verdade, digamos que é a cerejinha do bolo hoje na minha vida. Como formação, eu sou cirurgião dentista, me especializei em cirurgia bucomaxilofacial, o nome é grande. Bucomaxilofacial. Na faculdade, eu sempre fui apaixonada por cirurgia, trabalhei muito tempo na área de trauma, né, de pacientes com fraturas de face, ferimentos por bala, por arma de fogo. Então, era uma área bem mais
digamos, desafio, né? desafiadora e delicada ao mesmo tempo, né? Porque tu trata também muito com o emocional da pessoa, mas também muito gratificante. Durante muito tempo trabalhei nessa área, depois acabei saindo da área hospitalar, fiquei mais na área de consultório. Hoje eu também sou responsável técnica de uma faculdade de pós-graduação aqui em Porto Alegre, então eu supervisiono alguns cursos na área de pós-graduação de dentistas que estão se especializando. E também no meu consultório, nos últimos anos, eu acabei descobrindo a harmonização orofacial, que se tornou uma paixão. Eu acabei desviando um pouquinho da cirurgia. Eu acredito que o meu conhecimento como buco ele foi muito enriquecedor para essa área, principalmente em questão de anatomia, que é muito importante, né, para a gente fazer os procedimentos e ter o cuidado, porque a gente fala muito em estética e hoje, infelizmente, a estética ela está um pouco banalizada, né? A gente fala muito em questão de a mulher ela é muito cobrada, a gente com as redes sociais hoje a gente está muito exposto, infelizmente, né? Tanto quem é da mídia, digamos assim, a gente já pega atrizes, atores que fazem algum procedimento e realmente assim tem uns que as pessoas acham lindos e outros já condenam, então a gente vê hoje até uma mudança muito na harmonização de pessoas removendo preenchedores, exatamente nessa busca inconstante da beleza, de se sentir-se bem, de agradar o outro, porque infelizmente também tem isso, né? Eu queria te perguntar justamente isso, assim. Tu sente, Vanessa, que as mulheres ainda se culpam por quererem se cuidar, assim? Com certeza. Com certeza. Parece que é uma futilidade, né? Exato, exato. Mas por muitos ainda é considerado como uma futilidade. Mas é muito bom a gente se olhar no espelho, se gostar, se identificar, porque não adianta, infelizmente a gente envelhece. Eu brinco, a gente envelhece pele, a gente envelhece cabelo, a gente envelhece os dentes, os nossos dentes escurecem e modificam de cor. É um processo natural. E que bom que a gente envelhece, quer dizer que a gente está vivo, né? A gente quer continuar vivo, a gente não quer interromper a nossa vida, né? Então é um processo natural. E é claro que a gente, nesse processo, vai chegar horas, vai ter momentos que a gente vai olhar no espelho e não vai se identificar tanto com aquela imagem. E é importante a gente se resgatar, tentar melhorar, se sentir-se bem. Isso é super válido. Claro, são investimentos, são cuidados, podem ser encarados como futilidade, mas com certeza não é futilidade, é saúde, é um bem-estar pessoal. E se faz sentido, tem que fazer. Tem que fazer, eu digo, se faz sentido para ti e isso vai te fazer bem. Eu acho que o parâmetro tem que ser até que ponto isso vai me fazer bem. Isso vai agregar Até porque a imagem comunica também. A gente não pode deixar de falar que nós três aqui estamos na questão da comunicação também, que a imagem ela é comunicação. Aliás, ela é a primeira comunicação, né? O primeiro contato que tu tem, o visual com a pessoa. E a pessoa, quando ela não está se sentindo bem, por N motivos, às vezes, e eu acho que isso tem muito julgamento, né, Grace? Porque às vezes a pessoa não está se sentindo bem. Ai, mas tu tá tão bem, tá tão linda, por que tu tá inventando coisa? Às vezes a pessoa não está se sentindo, a gente também tem que validar o sentimento do outro, né? É importante a gente falar isso, porque cada um sabe do que se incomoda, né? E talvez nesse caminho de se incomodar com alguma coisa que os outros não estão vendo, talvez a pessoa pode beirar ao exagero quando a gente fala do procedimento estético. O que tu diz disso, assim? Porque a gente sabe que tem muitos exageros, mas às vezes eu sempre tenho uma coisa comigo, que eu já trabalhei com muito médico que fazia harmonização facial, e eu vejo que muitas pessoas sabem a técnica, porque a técnica tu vai aprendendo, como qualquer coisa na vida, mas às vezes o profissional não tem um senso de estética. Então também ele não diz para outra pessoa, eu acho que isso que tu quer não vai ficar legal em ti, porque teu rosto é assim. Então eu vejo que falta às vezes um senso de estética para que o procedimento seja trabalhado da melhor forma. E como que tu enxerga aliar a técnica com esse senso de estética? Vanessa, eu também saber dizer não, né? Tá exagerando. Perfeito, porque é muito importante. Eu sempre falo que tu tem que ter uma busca e uma identificação com o profissional. E o profissional, ele deve conhecer o seu paciente, né? A gente tem que entender aquela pessoa, como ela se apresenta, os traços dela e exatamente o que ela quer comunicar.
Porque é muito fácil tu chegar, a gente pega uma beleza que é considerada praticamente ímpar. Vamos pegar a Angelina Jolie. Aquele lábio carnudo, lindo dela, é lindo nela. Não necessariamente vai ficar bonito numa mulher delicada. Então, é importante a gente conhecer aquela anatomia, a estrutura óssea, ver como aquela mulher se porta, ou por que não? O homem também, o homem hoje abusa os homens também. E ele quer também se sentir bem. Então, a gente tem que avaliar a personalidade, os traços daquela pessoa e o que ela busca. E dentro disso, chegar num denominador comum. Porque senão tu vai acabar fazendo o procedimento, às vezes, de acordo com o que o paciente quer, mas ele não vai ter aquele resultado que ele espera. Então, a gente tem que ter essa conversa franca e, claro, às vezes você tem que aprender a também dizer não para o teu paciente, que às vezes tem tratamentos que necessariamente não vão dar aquele resultado esperado. Sim, é exatamente isso. Esse dizer não, que eu acho que aí tem uma barreira aí, né? Sim, com certeza. Porque como a Vanessa estava trazendo aqui, muitas pessoas já estão se enxergando de uma forma distorcida, né? E a gente encara isso com as redes sociais que estão sempre... As redes sociais acho que potencializam isso, muito, né? muito. Potencializam. E aí os filtros também, né? Tem todo o dilema dos filtros. E aí um profissional saber dizer para o seu paciente... Chega, às vezes, né? Porque às vezes também é um exagero de procedimentos. Tu já passou por alguma situação assim? Já. E como foi? Como foi essa... É uma conversa assim, tu tem que ter, claro, cuidado, né? Tu tem que explicar, porque às vezes o paciente não tem conhecimento, a pessoa está buscando se sentir bem, e eu não vejo mal nenhum nisso, é muito bom, tem que se cuidar, tem que se sentir bem, mas a gente tem que explicar de uma maneira que a pessoa consiga entender, porque às vezes a gente tem um procedimento ou às vezes a gente suspende naquele determinado momento, porque a gente tem também tratamentos que precisam de um tempo de ação, digamos assim. Não tem um resultado imediato. Então, é importante respeitar aquele tempo daquele produto para ver e realmente reavaliar se vai ter necessidade de alguma reaplicação ou não. Então, eu acho que uma conversa franca, eu não tive problema. Essa paciente aceitou o que eu falei e realmente disse assim, que bom que eu te escutei. E a gente deu o tempo necessário, porque chegou no resultado que queria. Que talvez se tivesse aplicado um pouquinho mais de produto, né? Isso eu estou falando em questão de um preenchedor, talvez lá, quando finalizasse o tempo, não, ia pedir até para tirar, porque teria feito digamos que a gente chama de uma sobrecorreção. Ficaria mais. Eu acho ótimo isso aí que tu está dizendo também, porque essa questão também o limite, né? Entre falar o não, ou falar a verdade, ser franca com o paciente, ser clara, e também porque muitos pacientes vão ali naquela questão não querendo se frustrar. Sabe quando a gente sabe, né? Quando a gente idealiza uma coisa, e aí tu idealiza, às vezes, por meses, anos, né? Dependendo da pessoa. E aí quando tu vai fazer o procedimento, aí um balde de água fria, né? A gente vivencia muito também, assim, questão de cabelo, né? Quantas mulheres às vezes querem clarear muito o cabelo, mas o teu cabelo não está saudável ao ponto de clarear. E o profissional diz, não, vamos fazer um teste de fio, não aceita, né? E não aceita e fica frustrado. Então, ter essa conversa clara e, claro, estabelecer, que a gente volta falando muito isso aqui, essa relação de confiança, ela tem que ser estipulada, né? E nada melhor do que o olho no olho. As pessoas sentem o que é de verdade, né, Nick? Com certeza. Mas vamos começar a desmistificar algumas... Quer fazer a consulta da harmonização facial, já começar, né? Já estou vendo. Agora vamos começar com perguntas que todo mundo fala, né? Faz. E agora nós estamos com a profissional aqui, então a gente vai fazer... Então vem mais pertinho de mim. Vamos lá, bem pertinho aqui, ó. Vamos desmistificar. O Botox deixa mesmo o rosto sem expressão? Não. Na verdade, tudo depende, né? Porque às vezes pode ser uma escolha do paciente de querer aquela face um pouquinho mais estática. Eu já gosto de trabalhar com naturalidade, da gente ter uma diminuição, né? Digamos, nas expressões, mas não totalmente o congelamento. A gente consegue ter um resultado natural, não precisa ficar aquela face paradinha, não. E as pessoas confundem muito o Botox
com preenchimento com ácido hialurônico. Isso. Explica para nós, para quem não sabe a diferença, qual é a diferença e locais que cada um pode ser utilizado. O Botox, eu vou te dizer que eu acho que é o procedimento queridinho, eu acho que é o procedimento de entrada nos consultórios, né? Que todo mundo procura primeiramente. O mais popularizado, né? Exatamente. Ele promove um relaxamento muscular, então diminui aquela contração, então evita a formação daquelas linhas estáticas, né? Dá aquela suavidade, a gente abre aquele olhar, quando dá aquele sorriso não faz aquelas marquinhas mais ao redor dos olhos. E o preenchimento, né, que aí já é a utilização do ácido hialurônico, a gente usa para realmente fazer preenchimentos, né? A gente utiliza para aumentar o lábio, para colocar em alguns pontos da nossa face que a gente vai perdendo a gordura, o nosso osso vai diminuindo ao longo do tempo. Então, a gente usa para pontos estratégicos devolver o volume que a gente vai perdendo naturalmente ao longo dos anos. E conta uma fofoca aqui para nós. Eu adoro fofoca. Ela é a fofoca, né? Vamos lá. O Fabiano já fez algum procedimento? Já fez alguma coisa mesmo? Olha, santo de casa não faz milagre, né? É difícil. É verdade, isso é verdade. Mas assim, ó, fofoca, né? Que você esteja ouvindo no domingo, né? Vamos desviar um pouco o foco. Mas eu fiz uma aplicação de Botox nele, tá fechando 15 dias. Olha aí, viu só? Eles estão tudo lindos, né? Maravilhosos. Então, quando vocês verem ele de novo, talvez vocês já notem uma diferença. Sim. Mas é o único procedimento que ele deixou fazer até então. Ele começa acha que... assim, né? A gente sabe. Mas acho que é importante a gente falar. Nosso programa é um programa que tem um foco nas mulheres. Mas, gente, os homens, pelo amor de Deus, por que só a mulher? Por que só a cobrança na mulher? Podem ir sim procurar a doutora Vanessa e os outros profissionais que trabalham com essa especialidade para sim se sentirem melhor. Não tem nenhum problema. O homem dizia, eu aplico Botox. Já viu que é um tabu, assim? A mulher fala, a gente conta tudo. É barriguinha, não sei o quê. Eles não, eles velam. Por quê, né? Tenho vergonha de querer estar bonito, de querer se cuidar. Mas talvez é porque eles têm muito medo de agulha, né? Então eles ficam, né, talvez nessa luta assim interna. E tu saberia dizer para nós, Vanessa, dos pacientes que vão? Acredito que as mulheres acabam sendo a maioria. A maioria. Por que tu acha que ainda tem essa... Não digo baixo, porque eu acho que deve ter tido. Não estou com os números aqui agora. A gente não pesquisou isso, mas acredito que as mulheres, com certeza, acabam buscando mais esses procedimentos. Mas e homens, assim? Por que tu acha que eles não têm ainda tanta procura quanto as mulheres? Tem uma resistência ainda em relação à masculinidade, né? Infelizmente, né? Mas cada vez mais a gente vê que os homens se interessam mais. E perguntam, às vezes tu já começa a observar, até, vou usar agora o exemplo de dentro de casa, que já olharam Fabiano assim, nossa, como tu tá bem, o que a tua mulher andou fazendo? Sim. Então já tem uma curiosidade. Então isso eu acho que é muito válido. E os homens também querem se sentir empoderados como a mulher. E nada assim, às vezes, principalmente o que os homens buscam? Botox, mas principalmente marcar ângulo de mandíbula. Essa região que traz os procedimentos que eles mais traz buscam. muito aquele ar masculinizado, né? Aquela força, o empoderamento masculino também que a gente tanto busca também na mulher. As mulheres também até procuram quando tem aquela facezinha mais delicada e às vezes tem cargos, principalmente em grandes empresas que necessitam um empoderamento, elas também buscam esse tipo de procedimento, porque realmente parece mais força para a pessoa. Claro, aí a gente volta naquele assunto de que a imagem também comunica, né? Sim, muito, porque muito. Eu vejo eu tenho amigas muitas também na polícia, delegadas, e elas também, umas estão treinando muito forte, também para terem um corpo mais, digamos, másculo, para mostrar também que elas estão ali, digamos, é uma autoridade naquela campo, né? Que é um campo onde as pessoas realmente se cuidam mais, onde as pessoas fazem muito exercício físico, tem essa relação mais íntima com o corpo, digamos assim. Então eu acho que é muito importante comunicando. E isso que tu falaste, é fundamental, o objetivo, né? Tu saber ler qual é o objetivo da pessoa. Porque às vezes a pessoa chega, eu imagino, porque eu vejo essas conversas muito entre mulheres, entre amigas,
ela não está se gostando mais do seu rosto, mas nem sabe o que Que é. incomoda. Não sabe bem o que é. Sabe que, obviamente, que é algo oriundo do envelhecimento, mas não sabe o que está incomodando. Às vezes não é nenhuma coisa, é mais de uma. E aí é profissional poder identificar, né? Ó, essa área aqui, de repente, tu pode dar um Que aí up, entra a harmonização, né? Aí É. até há um pouco de confusão nessa palavrinha harmonização facial, porque as pessoas acham que a harmonização facial é só tu vai lá, coloca o preenchimento, tira as rugas. Não, tem muitos outros procedimentos que se somam Sim. a uma harmonização, e aí envolve também os peelings, o cuidado com a estética, Sim. com o aspecto tudo, da com a pele. Tem Tu muita pode explicar um coisa. pouquinho mais para nós sobre o Claro. que é a harmonização facial? Com certeza, na verdade, a harmonização ela envolve vários procedimentos, né? Na verdade, a gente tem um estudo, a nossa face ela tem ângulos, né? E nós temos medidas, proporções áureas. Então, a gente primeiro faz um estudo exatamente dentro dessas proporções e ângulos. Então, às vezes, bem como vocês falaram, incomoda alguma coisa e não consegue identificar. Exatamente porque a gente não é simétrico, e graças a Deus a gente não é simétrico. Porque isso traz também naturalidade. Mas a gente fazendo esse estudo desses ângulos, a gente conseguir uma proporcionalidade que vai ficar mais agradável ao olhar. Hoje a gente tem uma gama de procedimentos e é muito importante que às vezes a gente pensa, eu quero devolver o volume aqui, eu quero colocar um botox para diminuir as rugas, né, evitar o aparecimento, né, das linhas de expressão, mas esquece que é muito importante a gente cuidar da qualidade da nossa pele. A qualidade da pele vai modificar completamente o resultado dos nossos procedimentos estéticos. E cuidar da nossa pele vai desde cuidados muito básicos, desde a gente se hidratar, se alimentar bem, dormir bem, ter cuidados de utilizar produtos que são adequados à nossa pele. Então, é importante tu ter um acompanhamento de algum profissional para te indicar os produtos que vão ser necessários, e a gente pode já utilizar os peelings, que principalmente nessa época do ano é uma época maravilhosa, ideal. Claro que hoje a gente tem uma gama de peelings que podem ser utilizados tanto no inverno quanto no verão, então a gente pode ter um cuidado anual, desde que seja feito com cautela e, claro, observando também cada tipo de pele, porque cada pele ela é única e a fotossensibilidade também influencia nos resultados dos peelings. Então a gente também tem que ter o conhecimento para poder selecionar o peeling que vai ser adequado para aquela paciente, para aquela pele e para aquele paciente também, porque os homens também fazem. Né? Nós não podemos esquecer deles aí, que é importante. Mas muita gente ainda tem. É legal ouvir a doutora falando para realmente as pessoas entenderem um pouco melhor, porque na internet a gente vê cada absurdo. Não só na internet, mas as pessoas, quando elas não têm o entendimento sobre algum assunto e elas querem palpitar, às vezes são coisas absurdas. Sim. E já foi, de uma certa forma, demonizado quase. Sim. Tu fala, Alita, fez harmonização. Demonização facial, não é sobre isso que a gente está falando. Cada vez mais, como a doutora Vanessa falou aqui, é identificar, ver cada pessoa como única e não é se transformar. É sim melhorar aquilo que de repente a pele já está, que nem a gente fala, né? Os 50 a 50 menos, a gente começa já com aquele processinho de derretimento. Não tem como fugir, derretimento da pele. Colágeno, né? Ele vai o colágeno, o lábio. Eu assim, as primeiras mudanças, alterações que eu percebi no meu corpo e no meu rosto, realmente foi esse pequeno derretimento. O teu lábio parece que não é mais o mesmo. Com certeza. A pálpebra que fica um pouquinho mais caída, e aquele pezinho de galinha que vai marcando. Mas aí vai de até que ponto isso me incomoda e o que eu quero melhorar, não demonização facial. A gente brinca muito porque tem harmonização e tem a transformação orofacial. E às vezes tem pacientes que querem realmente transformar o seu rosto. Né? Então, acho que também depende muito de cada paciente, de cada profissional. Eu trabalho mais com a naturalidade. Tem profissionais que trabalham com transformações. E eu acho que o paciente tem que saber identificar o profissional que ele busca, o tipo de resultado que ele quer, exatamente também para não haver uma frustração. E hoje, quem assim ainda está pensando, meu Deus, eu quero fazer um procedimento, mas eu não quero mudar tanto, não quero perder a minha identidade. A gente tem estética regenerativa, que ela está chegando nos últimos anos e é a tendência do momento, que na verdade são produtos que a gente utiliza que vão ou acordar as nossas células
ou vão fazer com que se criem novas células que vão melhorar a nossa textura de pele, a nossa hidratação, porque infelizmente, como tu falou, Vanessa, o nosso colágeno a partir dos 25 anos só diminui. Então a gente tem que fazer tratamentos, a gente tem que ter cuidados exatamente para nosso banco de colágeno, para a gente conseguir manter a nossa textura de pele, que com certeza a gente vai manter a jovialidade. Que não adianta, né, Gurias? Ainda as pessoas são sempre atrás, né, da jovialidade, né? A questão de, né, estar mais jovem, se sentir melhor, Nós se falamos sentir... da Demi Moore antes, né? Olha, nós ela estávamos tá falando com assim, 60, maravilhosa. E não só ela, tantas outras. A Luma de Oliveira também, Nossa, eu tem sempre falo, vários. não sei se vocês acompanham. Lindíssima. Ela tá com 63, né? Gente, ela tá... Eu não olho para ela e ela nos anos 80, claro que ela era mais nova, mas eu não vejo diferença. Eu vejo uma mulher tão linda quanto. E que coisa boa. Que coisa boa que a gente tem tecnologia para isso. Que a gente tem tecnologia, e isso a gente tem que falar, acho que isso a gente tem que abrir realmente para o debate, para as pessoas pararem de demonizar isso. Uma coisa é quando a gente se torna refém, quando a gente se permite se abater por isso, a nossa autoestima baixar e a gente, enfim, deixar nossa vida ser impactada por um padrão estético, pela cobrança dos outros. Agora, buscar esse cuidado, esse carinho, eu digo até um afeto com a gente mesmo. Cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo e a gente se sentir bem, que coisa bem boa. Se a pessoa, se fizer sentido, tu querer tentar buscar essa jovialidade até os 60, 70, enquanto puder, gente, vamos ser felizes, que eu acho que é por aí. E, doutora, eu não consigo chamar ela de doutora, porque ela é doutora. Eu falei doutora agora, porque eu quero trazer uma questão mais importante. Ela é a nossa colega do povo, mas ela é doutora, E eu né? adorei o que ela falou, até porque o que me chamou a atenção, agora eu acho que é importante dizer, porque aqui a gente é um espaço que a gente não enaltece a mulher, só porque eu sou... Não, porque a gente gosta de potencializar a mulher. E ela tá linda, olha o maxilar dela, que lindo. E aí que tá, como tu tá super falando, jovial, e tá aí linda. entra a pergunta que eu quero fazer para ela. Como é que tu lida com a pressão, sendo uma profissional que trabalha com beleza diariamente? Como é que é isso para ti? Como é que é esse dia a dia? Como é que tu enxerga? Como é que tu cuida? Né? Exato. É uma cobrança, gente. Eu tenho uma cobrança comigo mesmo, porque exatamente, se eu trabalho com estética, eu tenho que estar bem. E porque quem nos olha quer identificar o que busca na gente como profissional. Então, eu também tenho uma cobrança. Tem dias que eu me olho no espelho, meu Deus, não tá, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas também casa de ferreiro, espeto de pau. Alguns procedimentos eu consigo fazer em mim, outros eu não consigo e preciso de ajuda de um outro profissional. E às vezes fica difícil também as agendas. Então, eu tenho uma grande amiga que ela faz alguns procedimentos em mim, eu faço alguns procedimentos nela que eu não consigo fazer em mim, porque exatamente a gente se cobra. Por exemplo, entrando num capítulo à parte também, quem sabe identifique quem está aí em casa nos assistindo. Eu sempre fui magra, bem magra até. E nos últimos 3 anos para cá, eu tive um ganho de peso de 20 quilos. É muito para uma mulher. E nessa fase eu não me identificava no espelho, porque a gente não se reconhece. E no processo de emagrecimento, eu ainda estou nesse processo, não consegui voltar ainda ao meu peso atual, já consegui perder grande parte, estou quase chegando lá. Mas o que a gente percebe quando a gente faz um emagrecimento numa idade depois dos 40? A gente vai... porque é importante quem está em casa, pode estar passando por uma fase assim, a gente tem que ter cuidados diferentes. A gente tem que priorizar mais um consumo de proteína, tem que ter o acompanhamento de um médico, de um nutricionista, para a gente ter as nossas vitaminas também, que são muito importantes para a nossa pele. Até para os hormônios, Os hormônios, quem vai chegando ali na pré-menopausa, perimenopausa, menopausa, modifica muito para a mulher. No homem, andropausa também interfere. Temos que falar. Ele tem andropausa? Meu marido acontece um pouquinho mais tarde que as mulheres, mas acontecem para os homens também. E é importante, nesse processo, o que eu venho fazendo? Eu cuidei um pouquinho antes. Eu digo, olha, eu vou emagrecer, eu vou fazer um procedimento já para estimular o meu colágeno. Porque eu sei que eu vou ter uma perda de peso, eu vou ter uma perda de gordura, eu vou ter uma perda de músculo. Para essa
perda não ficar tão significativa. Então, é importante quem está num processo de emagrecimento, não vou fazer nada agora, vou fazer depois. Não, faça agora. Já vai prevenindo. Porque tu vai ver que o resultado final vai ser muito melhor. É muito verdade isso, Vanessa. A gente fala sobre isso aqui também, volta. É muito legal porque vai linkando um tema no outro, né? Um programa no outro. Porque a questão do emagrecimento, ele é muito engraçado, assim, eu vejo, porque as pessoas, a gente começa, quando tá nessa questão de emagrecer, tu começa a emagrecer e claro que tu vai se sentindo melhor, porque tu tá mais leve, tu fica mais ativa, tu começa a ter mais disposição, então óbvio que a gente vai ficar se sentindo melhor. Só que às vezes, dependendo da idade, tu não fica bem esteticamente. E tu acha que tu tá bem porque tu tá com aquela disposição de estar se sentindo bem. Só que às vezes, já aconteceu comigo de perder peso, assim, perder 8 quilos, 9, e eu não me ligava, porque as pessoas não chegam em ti dizendo que tu não tá bem. Ninguém vai cometer esse, né, As pessoas não fazem, só que é muito próximo. Só que é muito próximo. Às vezes nem é próximo, que é uma coisa muito delicada. E as pessoas pararem para mim, me perguntarem, diferentes pessoas, se eu tava doente. Nossa. Olha só, e com sutileza nas perguntas, não era uma coisa assim, tu tá bem, tu não teve doença. E eu comecei a a entender que aquilo ali, eu estava passando aquela mensagem. Então, tu vê o quanto é importante, como tu disseste, tu emagrecer depois dos 40 anos é um desafio, porque estar bem não é uma coisa tão fácil mesmo. Não. Porque eu substituí a massa, né, magra pela que gordura, é o mais fácil. Que é justamente o que a gente, na verdade, o que a gente quer, né? Ter músculo e não ficar com aquele aspecto de vela derretida, como eu comento, como eu falo. Porque a gente fica umas velas derretidas, gente. Não, mas aí entra isso que a Vanessa falou. Tem um acompanhamento médico. É a soma de cuidados. Não é só o emagrecer. Nós até conversamos isso no último programa com a Nutri, essas dietas muito restritivas. Não, por que é importante o olhar individual de cada paciente, de cada pessoa? Porque cada organismo reage de uma forma. Então, daqui a pouco o que faz sentido para ti não vai fazer sentido para o meu corpo, não vai ter a mesma eficácia. E até a última pergunta aqui que eu ia fazer para ela, mas acho que ela já respondeu, que era a questão da reconstrução da autoestima. Então, tu já passou por alguma situação que tu teve que reconstruir a tua autoestima, Vanessa? Sim, com certeza. Eu acho que esse período é bem isso, foi uma reconstrução. Exatamente porque eu me olhava no espelho e não me identificava. Então, a gente vai se reconstruindo e, claro, as pessoas vão olhando e vão vendo que tu vai te modificando porque tu modifica a tua postura. Exato. Tu modifica a tua roupa. Às vezes tu modifica o cabelo, a maquiagem. Então, é toda uma redescoberta. E isso é tanto num processo de emagrecimento também, quanto pessoas que às vezes dão uma guinada na carreira. Querem fazer uma transição de carreira. Também existe uma transição que dá da imagem pessoal. E eu tenho vários pacientes que também me buscam exatamente por causa disso. Estão fazendo aquela transição, não se identificam mais com aquela imagem, né? Hoje a gente vê que tem muitas pessoas que trabalham com a imagem de vestimenta, a colorimetria, fazem tudo isso. A gente também faz esse trabalho em questão da face. A gente faz uma harmonização e aquela pessoa se sente mais segura até para fazer essa transição de carreira. É incrível. Mas olha que bacana, tem resultados. Né? Que é o correto. É tudo trabalhado, bem harmonizado, digamos, também na sua vida, né? Sim. Planejado, como tu mesmo disseste, quando tu estava nesse processo de emagrecimento. Tu planejou também para que teu colágeno não perdesse a total? Gente perde, mas tentar perder o mínimo. A gente tenta, olha que legal, minimizar, né? A gente tenta minimizar o máximo que a gente pode. E aí, dentro disso, Vanessa, tem uma idade que é aconselhada, tipo, para prevenção ou não? Vai de pessoa para pessoa, começou a aparecer o sinalzinho de expressão lá com, sei lá, quantos anos. Tem alguma idade específica que é aconselhada? Não necessariamente, mas assim, a partir dos 20 anos já é interessante. Pode ser, na verdade, os cuidados acho que começam desde sempre. Sim. Tá? Sempre usar uma proteção solar, desde a adolescência, da infância, e seja uma coisa que já é mais utilizada, né? Antigamente, digamos, na minha época, não se usava o protetor solar nem nas crianças. Nem se falava, né? Nem se falava disso. Então, hoje já tem esse cuidado, já tem essa rotina, que é muito bem-vinda. Coca-Cola, passava o dia raízo inteiro de sol torrando. Coisas
Era isso que eu ia Autocuidadores. fazer. Quando passava, porque eu nem passava. Eu lembro quando começaram a falar em protetor solar, olha que doideira. Aí a gente tá falando o quê? 20 e poucos anos atrás. 30. 30 no máximo. 30. Que horror. E aqui a gente se diverte Não, mas também. que bom, eu digo, que Isso bom que a gente Mudou, né? mudou e devagarinho, quanto mais se fala, mais as pessoas vão tendo acesso à informação e mais vai fazendo sentido várias coisas. Por isso que eu digo, é importante, sim, a gente ter momentos como esse, conversando aqui com a doutora Vanessa, desmistificando, né, vários preconceitos que as pessoas têm em relação a esses procedimentos estéticos. Doutora, E um preconceito que eu quero conversar, que é uma coisa que eu converso, às vezes as pessoas têm uma idealização, que eu sei que não é real, mas eu quero que tu fale sobre isso, de que quem faz procedimento estético bem feito só é dermatologista. Então, isso é muito importante falar sobre isso, profissionais. porque eu já estudei muito sobre isso, e o profissional, como a gente tem dentista, não é sobre isso que vai, né, distinguir o profissional. Eu queria que tu falasse sobre isso, porque as pessoas às vezes, não, mas aí se não é dermato, eu não vou fazer. Infelizmente existe muito que eles falam assim, os médicos e não médicos. Debate, né? Então, é um termo muito utilizado. Eu acho assim, tanto médicos ou como não médicos, como eles gostam de dizer, o profissional ele tem que ser qualificado, independente da formação primária dele. Ele tem que estudar, ele tem que estar sempre se atualizando. Todas as áreas, mas principalmente na área da saúde e na medicina, é um estudo contínuo, é um estudo diário. A gente tem que ter conhecimento de técnicas, a gente tem que ter conhecimento de produtos. E é muito importante também o paciente saber o que está sendo utilizado nele, porque às vezes ele vai fazer um procedimento e nem sabe o que está sendo utilizado. Então, assim, mais do que a formação básica do profissional, se é médico, se é dentista, se é biomédico, hoje a gente tem uma gama de enfermeiros, farmacêuticos que trabalham na área de estética, tem que conhecer a formação daquele profissional. Qual é a formação real dele, de conhecimento, para saber se ele vai ser a pessoa indicada para fazer o tratamento, não simplesmente se ele é médico ou não. Perfeito. Acho que isso é bem importante de resume muita coisa, porque tem esse dilema, né? Tem muita crença também nessa questão, e as pessoas, né, elas acabam acreditando, achando que não, tem que ser só esse profissional, que outros não servem. Não é isso, é exatamente como tu fala. É a qualificação que distingue o profissional. Distingue. Tá em inglês. Já tô em inglês. Uma pessoa da outra. E agora eu quero saber muito, a Nig também quer saber como é que essa doutora Vanessa, né, com toda essa especialização, se descobriu também como comunicadora aqui, apresenta, né, o Estar Bem. Nossa colega do Poe Streaming. Como que foi essa descoberta para ti, assim? Olha, foi desafiadora, digamos assim, foi surpreendente, porque na verdade nunca imaginei ter um programa para falar de saúde e de bem-estar. Ela foi acontecendo. Eu sempre acompanhei o Fabiano desde o início de todo o projeto, né? E ele sempre perguntava, a gente estava sem um programa de saúde no momento, tu é a pessoa para falar sobre saúde, por que não? Pensei, realmente, por que não? É a minha rotina, é o meu diário, é um assunto que eu gosto, que eu trabalho, que eu vivo o meu dia a dia. E eu acho que foi assim que aconteceu, e o Estar Bem já está também há mais de um ano. E eu comecei primeiramente durante uma temporada, eu tive o programa Harmonize-se, que realmente foi um programa para tentar desmistificar muito os tratamentos, né? Tirar as dúvidas. Eu trouxe vários profissionais para a gente discutir procedimentos, isso aí também está tudo no YouTube, então se você está nos assistindo, não está inscrito no canal, inscreva-se, procure lá que vai ter a playlist com várias discussões sobre tratamentos também. E hoje eu tenho o programa Estar Bem, que fala sobre saúde e bem-estar geral. Então eu recebo vários médicos, vários profissionais de outras áreas, nutricionistas, psicólogos, profissionais que trabalham com a imagem, tudo para a gente falar sobre saúde e o que as pessoas podem fazer para estar bem, se sentir bem no seu dia a dia.
Que bacana, né? Que legal, e venha somar aí a grade da programação do Poa. Eu acho que não tem como a gente não mencionar É verdade. O o crescimento do Poa também, crescimento do né? Poa, a qualidade dos apresentadores, não tem como Sim, deixar de mencionar de também. tudo. E é uma emissora que está crescendo muito aí. E essa diversidade assim que tem entre os programas, entre as pautas, né, entre as pessoas, né? Eu vejo assim algumas pessoas, eu estive no programa tal, eu estive no programa, e todo mundo se sente acolhido. Isso é muito importante, né? De ter essa E rede também de apoio isso. que vai se tornando essa Não, corrente, e a gente estava falando né? justamente disso, Vanessa, num dos nossos episódios, a importância, às vezes, a gente nem se dá conta, mas a importância quando chega um profissional aqui para a gente conversar, e aí a gente já faz o link com outro programa da casa, e quando vê, fica uma grande conexão de profissionais, e é um grande network. Acaba sendo, exatamente. de uma certa forma, um grande network Agora tem o de próprio contatos. Protagonistas RS, que vai ser uma grande rede, né, de network, um hub muito legal, assim, para quem foi lá no lançamento, que o Fabiano explanou, uma coisa muito bacana, assim, que também vai mexer muito aí com as autoridades, com esse mercado, né, que nós estávamos lá prestigiando, né? Sim. Então é bem importante falar desses programas nossos, gaúchos também. Exatamente, são uma programação local, né? Que é tão importante para a identificação até de quem está nos assistindo. A gente tem um público local e também temos pessoas que nos assistem de fora do estado, de fora do Brasil, que nos acompanham. Grande parte, acredito eu, que sejam pessoas que saíram daqui e querem também ter um contato ainda com as suas raízes, né? É verdade, né? E essa coisa do YouTube, que ultrapassa fronteiras, é uma coisa muito legal. Quem de nós ia pensar isso? Nós lá pequenininha que ia ter um mundo a se desvendar da internet, no né? tempo, no início da faculdade, eu lembro que os canais que a gente tinha era ali. Eu já estava ali no tempo do Facebook, a gente até falava do YouTube, mas não era dessa forma, assim, nós tão estávamos no Orkut, vamos falar a verdade. Eu comecei vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade aqui. Mas do Orkut. Lembra do Orkut? Não lembro. Orkut. Não é do meu tempo, Orkut. Mas, doutora Vanessa, nossa querida colega, deixando, já estamos indo para o finalmente, como passa rápido. Muito rápido. A gente diz essa 1 hora passa muito rápido. Se tu pudesse dar uma dica para quem está pensando agora, quem vai nos ouvir, vai nos assistir, e está pensando em fazer algum tipo de procedimento estético, o que tu diria? Vai e faça. Com certeza você não vai se arrepender. É um cuidado, com certeza você vai se sentir melhor. E é importante já ter os seus cuidados em casa. Se hidrate, tome bastante água, durma bem, cuide da sua pele, não durma com maquiagem, por favor, remova a maquiagem. Procure produtos que sejam indicados para seu tipo de pele e use sempre protetor solar. Com certeza você vai ver que os seus tratamentos que você buscar no consultório vai buscar a sua autoestima, vai se sentir melhor. E vai durar mais os resultados. Claro. E ela é o cartão de visita disso tudo, né? Que é importante ser dito. Ela é o cartão de visita. Então, para a gente ver como realmente a gente pode estar bem, né? Em qualquer faixa etária da vida, e essa questão dos produtos também é importante, que eu fui descobrir isso tão mais tarde. Se eu tivesse descoberto lá atrás, lá com meus 30, teria sido diferente. Que também os produtos, que às vezes a gente entra numa farmácia, eu quero um creme para de noite. Mas a gente tem que entender que também é a faixa etária que a gente está, porque às vezes tem produto que não vai entrar lá no... eu não sei tecnicamente, bem na derme, epiderme, enfim, porque não, né, já não é uma coisa, com 20 anos tu coloca, né, sei lá. Uma noite bem dormida com 20 anos, uma alimentação já está ótima. Uma noite mal dormida hoje em dia, que estrago. Uma ressaca também, que estrago, gente, mas é bom, né? A gente viver, ser feliz. Nossa, que delícia. Isso faz parte também da gente se sentir bem e estar bem. Estar bem. Não perca estar bem, gente. Uma delícia de bate-papo com a Vanessa. Hoje nós estávamos com 2 Vanessas. Tá no meio de incomoda muita gente. Adorei.
Adorei. Gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fica no YouTube, acompanha lá, não só o nosso programa, mas todos os demais programas E o do Estar Poa Bem também. do Poa Streaming, inclusive Estar Bem, aqui da nossa querida Vanessa, que vocês puderam conhecer um pouquinho mais. E até o próximo domingo com mais um episódio Tô de Cara cara com Elas. Até lá.